Isabela Marinho. Bom dia, Isabela. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Rodrigo, Maria Lúcia, Dimitri. Todos já estão aí. Ver se chega mais gente, tá? Guardar um pouquinho. A aula hoje não é muito longa, não. É rápida. Estamos nos finais, nos capítulos finais, né? Os capítulos últimos aí não são muito longos, né? Os temas também não são muito compridos. Não são muito densos. Gabriela Ribeiro, simplesmente. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou já abrir lá para vocês aqui. Nosso tema hoje é esse aí, ó. Nosso tema hoje é Brasil como potência regional, capítulo 27 do livro 2. Miguel Rangel, isso aí. Capítulo 27 do livro 2. Bom dia a todos, aqueles que não falei também ainda. Estão chegando agora, bom dia. Bom dia, professor. Então é isso aí, gente. É o capítulo 27 do livro 2, né? Esse é o penúltimo capítulo. Semana que vem a gente tem o último, a conclusão. Aí a gente já vai ter ideia, né? Já passo para vocês o que possivelmente vai cair o que vai cair na prova, na verdade. Possivelmente não, o que cairá na prova, com certeza. Esse capítulo é curto, é um capítulo mais sobre o Mercosul, sobre a nossa região aqui, né? A América do Sul. Então, para iniciar aqui, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre esse mapa, né? Que está apresentado para vocês aí. Então, vocês estão vendo um mapa aí da América do Sul, da nossa região, né? O nosso continente, na verdade, o continente americano, ele dividido em 3 regiões, né? Como vocês a maioria de vocês já devem saber: América do Norte, América Central, né? Aquela pequena faixa que se liga aqui à Colômbia, e América do Sul, que é o continente que a gente vive, né? Uma referência à América do Sul, por exemplo, na área do esporte, a Conmebol, né? Os campeonatos sul-americanos, a Libertadores, né? Que são campeonatos esportivos da Conmebol, que é uma federação da América do Sul, né? A América Central tem outra sua federação, etc. Eu estou citando o futebol aqui para vocês terem uma ideia do que é uma regionalidade, né? A regionalidade acaba se impondo também a outros setores da sociedade. Da mesma forma que existe uma organização sul-americana de futebol, né, a Conmebol, existe também uma tentativa de integração econômica, né, do continente. Lembra quando a gente estudou União Europeia, né? Como a União Europeia vai se tornando uma integração por interesses econômicos, né? Que esses países os países daquela região da Europa, né, têm em comum, França, Alemanha, Suíça, né? A mesma coisa que acontece aqui na América do Sul. A
primeiro, o capítulo fala do Brasil como uma potência regional. Eu sei que normalmente, comumente a gente vê, vocês, né, assiste na mídia ou até no senso comum mesmo as pessoas falarem que o Brasil não é um país que não lidera nada, é um país que é subdesenvolvido, é um país, né? Existe muito comentário depreciativo em relação ao Brasil, principalmente aqui de dentro mesmo do nosso país, né? As pessoas até se referem a esse tipo de comentário como complexo vira-lata, né? Mas não vamos entrar nisso aí não. Porque pensar o Brasil como potência não significa que aquele tipo de potência que a gente está falando aqui não é uma potência que, por exemplo, né, o Brasil teria que impor a sua ideologia ou a sua política, né, seus interesses aos seus vizinhos, não. Né? De que forma? Militarmente, né, ideologicamente, nada disso. O Brasil se torna uma liderança porque só observando esse mapa, vocês já podem perceber que o Brasil é, a quase totalidade pelo menos a metade do continente sul-americano, quase a metade do continente sul-americano é o território brasileiro. Além disso, muitos recursos no nosso território fazem também do Brasil importante, não só para o continente, como também para o mundo todo, por exemplo, com a Amazonas aqui, né? A bacia do Amazonas, que fica quase toda no território brasileiro. Claro que ela não fica totalmente no território brasileiro. Tem uma parte no Peru, uma parte na Colômbia, Venezuela, né? Mas a quase totalidade da Amazonas, né? A região amazônica, importante, né? Para o meio ambiente, para o clima mundial, fica dentro do Brasil. Então, o Brasil, né? Só por essas características, dimensões geográficas e importâncias naturais, o Brasil já é uma liderança. Então, esse tipo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Quando o capítulo aqui fala de liderança, não está falando que nós, ao longo da história, né, o Brasil buscou dominar os outros países, os seus vizinhos, controlar os outros vizinhos, fazer com que os vizinhos seguissem a política dele. Não, o Brasil nunca foi assim. O Brasil foi mais mesmo para a conciliação. Sempre foi um país que procurou conviver muito bem com seus vizinhos. É claro que existe o episódio da Guerra do Paraguai, né? Quando o Brasil, Uruguai e Argentina se, né, juntaram contra o Paraguai. Só que, né, do nosso lado, do lado brasileiro, do lado argentino, do lado do Uruguai, a gente defende que o Paraguai tinha interesses expansionistas. E o Paraguai, por outro lado, justificava seus interesses. Não vamos entrar aqui em detalhe na Guerra do Paraguai. O importante é justamente entender isso, que o Brasil não é uma liderança hegemônica. O Brasil é uma liderança como se fosse natural, né? Vamos passar aí. A liderança brasileira, né? Aqui, eu botei. A liderança brasileira no continente sul-americano não é baseada na imposição de uma agenda política, como eu falei, econômica ou ideológica. Ela não impõe nada a ninguém em relação aos outros países, e sim cooperação e integração do continente como um todo, respeitando a diversidade cultural e interesses particulares dos integrantes da América do Sul. Ou seja, cada país tem suas peculiaridades culturais específicas, econômicas, né? Que então a integração ao Mercosul ele busca justamente respeitar essas lideranças, claro, né? Congregando os interesses comuns. Nós respeitamos os outros, mas também só vai ser viável para o Brasil uma união, né? Se tiver interesses em comuns. Argentina, Chile e Colômbia, nesse contexto, podem ser consideradas potências secundárias, uma vez que têm economias diversificadas, porém menos volumosa que a brasileira. Depois do Brasil, tem esses países aí que também, né, são destaques na América do Sul, né? Argentina, Chile e Colômbia. A Venezuela também pode ser considerada uma potência secundária, mas apenas devido ao protagonismo político do seu regime. Os outros países, né, como Uruguai, Equador, Bolívia, já ficam ali em termos de importância econômica um pouco abaixo da Colômbia, do Chile, da Argentina e com certeza do Brasil também.
Então, existe uma hierarquia natural devido justamente à constituição, né, desses territórios. A integração. A gente vai falar agora especificamente da integração, né? América do Sul. Aqui está escrito em espanhol, liga esse mapa aqui em espanhol. Lembrar da aula da Isabel, né? Integração. A região conseguiu autonomia e certa independência política em suas decisões nos últimos anos, porque os Estados Unidos estavam preocupados com a guerra ao terror e com o Oriente Médio, após os atentados de 11 de setembro de 2001. E houve ascensão dos governos de esquerda e centro-esquerda no continente. O que quer dizer aqui? Quer dizer que os Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram sempre uma grande influência no continente americano como um todo, não só aqui na América do Sul, mas como no México, na América Central. Mas que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, essa atenção que os Estados Unidos tinha para o continente americano diminuiu um pouco devido à guerra ao terror. É claro que na última gestão aqui do presidente Trump, né, houve uma reaproximação, né? Os Estados Unidos largou um pouco o Oriente Médio e voltou a prestar atenção mais de novo, né, na América do Sul. Essa relação dos Estados Unidos com o continente americano é uma relação antiga, né? É uma relação que remonta à independência desses países da América do Sul, o processo de independência de Brasil, de Argentina, né, e do próprio Estados Unidos, que foi, né, o primeiro país a se tornar independente do continente, né, e os Estados Unidos e o Haiti. Depois, os Estados Unidos, quando se tornou independente e se constituiu como uma nação, procurou tirar a Europa, que era a antiga metrópole, da influência da América e passou a se impor hegemonicamente. Os Estados Unidos, sim, ele é uma potência hegemônica, diferente do Brasil na América do Sul, que é uma potência devido às suas características, né, geográficas e naturais, interesses, né, e econômicas. Os Estados Unidos não, ele é uma potência hegemônica no continente. Hegemônica por quê? Porque ele impõe uma hegemonia. Essa hegemonia é imposta. Alguns consideram benéficas, outros consideram maléficas, né? Outros acham que nem uma coisa nem outra, mas o fato é que isso ocorre mesmo, né? Os Estados Unidos impõem uma hegemonia, não só no continente, mas em muitas áreas do planeta. Isso é natural. A questão do imperialismo não é uma coisa de se é bom ou se é ruim. Eu digo natural porque na história isso aconteceu muito ao longo dos anos, né? Nós tivemos o Império Romano. Então, é natural a gente pensar, às vezes, a ideia de um potencial imperialista como um ser do mal, algo ruim. Mas é uma política que surge, né, em um contexto geopolítico qualquer determinado, né, e uma nação acaba se expondo, se aparecendo como essa potência hegemônica, né? Então, os Estados Unidos é uma potência hegemônica, ao contrário do Brasil. Porém, desde os anos de 1990, os países do continente têm buscado consolidar um bloco de colaboração econômica e livre mercado, o chamado Mercosul. O Mercosul tem como objetivo principal integrar comercial e economicamente seus países membros, intensificando as trocas comerciais entre os integrantes do bloco, negociando conjuntamente acordos de comércio com outros blocos econômicos. Alguém, se quiser fazer alguma pergunta, fique livre, né, para fazer. Não precisa esperar eu parar de falar, não. Pode perguntar que eu interrompo um pouco e respondo, tá? Geopolítica, né? Em termos geopolíticos, o Brasil coloca-se como potência econômica regional, auxiliando os países do bloco a melhorarem suas infraestrutura e integração. O Mercosul ele começou mesmo na década de 1990, quando o Brasil superou aquele problema da inflação, né, que a gente estudou nos capítulos passados, né, superou aquele problema da inflação e começou a despontar como uma economia um pouco melhor que seus vizinhos, né? A Argentina começou a ter problemas econômicos muito sérios, e o Brasil começou a despontar como uma economia um pouco mais, né, equilibrada que os seus vizinhos, principalmente a Argentina, que é o mais próximo do Brasil aqui,
Por isso que existe tanta essa rivalidade entre Brasil e Argentina, né? É um dos motivos. O país mais próximo aqui do Brasil em termos de potência, né, potências geográficas, econômicas, né? E é a Argentina. Então a Argentina é um dos nossos concorrentes mais próximos, mas ao mesmo tempo, né, é um parceiro. Para quem tem interesse aí saber mais sobre, quem gosta de futebol, que tem interesse saber mais sobre o Brasil e seus vizinhos, a relação entre o Brasil e os seus vizinhos no futebol reflete um pouco. Se você estudar um pouco a história por exemplo, do conflito entre Brasil e Argentina, vai ver que isso reflete um pouco a política tanto dos dois países como, né, como cada um vê o outro. Economia, né? Em relação aos aspectos econômicos, o Brasil é beneficiado com a geração de empregos, principalmente na construção civil e com a manutenção de uma balança comercial do setor positiva. Ou seja, qual a intenção, qual o objetivo econômico do Mercosul, né? Cada país, quando entra no bloco econômico, ele está pensando em melhorar a sua própria economia, né? Não é melhorar a economia dos outros, mas se é bom para mim, é bom para você, então nós vamos nos unir. O pensamento é mais ou menos esse. É bom para mim, é bom para você. Então a gente se une e, né, cria uma relação de troca que vai favorecer tanto o meu mercado como o seu mercado, né? Você tem produtos que eu quero, eu tenho produtos que você quer. Então vamos baixar as tarifas, melhorar a circulação, né? Como acontece na Europa, por exemplo, né? O espaço Schengen, né, possibilita que uma pessoa possa trabalhar na Espanha, que morar em Portugal, etc. E tal. Então, existem trocas de trabalho, né, trocas econômicas, a balança comercial desses países pode ficar mais positiva, né, justamente porque depois da Guerra Fria, depois que o mundo deixou de ser dividido entre socialistas e capitalistas, a tendência foi criar esses blocos econômicos, né, de proteção. A comunidade europeia se fortaleceu, né, veio outros blocos econômicos. A América do Norte mesmo, Canadá e Estados Unidos fizeram o NAFTA, né, junto com o México, e assim foi. Tem vários blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles dizem muito sobre essa nova ordem mundial que a gente vive hoje, né? Além do Mercosul, existe uma outra, né, outra aqui que o livro, né, um outro bloco que é mais recente, né, a Unasul. É uma organização supranacional que busca unir politicamente e economicamente todos os países da América do Sul, diferente do Mercosul, que é apenas um bloco para fins econômicos, sem a presença de um órgão político. Ou seja, a Unasul já quer uma coisa igual mais além. Ela não objetiva só unir economicamente, mas unir politicamente, ou seja, criar um governo único. É uma proposta de união da América do Sul como um movimento político só, uma política só. A Unasul foi possibilitada devido ao afastamento dos Estados Unidos da política sul-americana, da mesma coisa que o Mercosul, como já vimos, devido à guerra ao terror. Antes da Unasul, o peso das questões do continente eram levadas à OEA, a Organização dos Estados Americanos, liderada pelos Estados Unidos. Essa Organização dos Estados Americanos foi muito criticada, somente pela esquerda política, né, nacionalista, durante muitos anos na América do Sul. Com a ascensão desses governos na América do Sul nos últimos anos, né, que teve uma reviravolta, mas agora estão voltando de novo, como Evo Morales, Hugo Chávez, o próprio Fidel, desde a década de 50 em Cuba e outros, eles começaram a criticar muito, né, essa hegemonia americana e os interesses da hegemonia americana nessa Organização dos Estados Americanos. Pode perguntar. Se me permite falar, algumas pessoas falavam que isso era uma organização comunista que queria transformar a América do Sul num super país comunista. Alguns historiadores falavam que era isso. O Ursal, né? Você está falando do Ursal. Não é o Unasul, não, é o Ursal. Na campanha eleitoral de 2018, um candidato, né? Se eu não me engano, um candidato que era até bombeiro, ele lançou essa história do Ursal, fez uma pergunta para o outro candidato, que foi o Ciro Gomes, sobre a Ursal, né?
Mas era uma coisa que, na verdade, eu não sei, muitas pessoas não sabem se isso existe mesmo, né? A URSAL. Grupos políticos, por exemplo, existem alinhamentos ideológicos, tanto da direita como da esquerda de governos, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Transformar a América do Sul numa região comunista, eu acho que nem a Unasul, nem o Mercosul visa isso, porque eles na verdade, esses grupos foram criados para, apesar do caráter político da Unasul, eles têm um objetivo também de desenvolvimento econômico dentro do próprio capitalismo, entendeu? Então, a ideia deles é desenvolver os blocos econômicos da nova era. Eles não olham mais para essa ideia de divisão ideológica, socialismo e capitalismo. Eles têm quando eles se colocam muito contra os Estados Unidos, é devido à hegemonia política desse país, que acaba interferindo, né, causando também uma hegemonia econômica. Então, é por isso que surgem críticas, né, em relação aos Estados Unidos. Mas esses grupos aqui, eles não são assim. A Unasul, ela não é, por exemplo, não tem como a gente afirmar se é uma tentativa de trazer o socialismo de volta, por exemplo, uma União Soviética, né? Como se fosse a América do Sul criar uma União Soviética aqui, como existiu. Isso é pouco provável. O que houve, esse que você está se referindo aí, é a ideia do Ursal, né? Que eu não sei te responder se isso é fato, né? Entrou muito na questão do mito, na época da eleição, né? Que surge muita polêmica, mas não era. O fato assim que muita gente fala da Venezuela, por exemplo. A Venezuela é um país capitalista, né? Hugo Chávez era um governo capitalista, não era, apesar de ter um partido chamado socialista, e a Bolívia também, apesar de ter um partido chamado socialista, esses países são capitalistas. Um dos maiores partidos da França tem o nome socialista, mas a França nunca foi socialista. E esse partido várias vezes esteve no poder, né? Mas a França, na Itália, tem um partido socialista que já esteve no poder durante anos, mas a Itália também nunca foi socialista. Então, aquele socialismo típico da União Soviética, que eles chamavam de socialismo real, ele tem que ser entendido separado dessas ideias, desses nomes de partidos que se dizem socialistas, mas que na verdade são partidos que, que frequentam o próprio jogo liberal, né, do capitalismo, e quando governam como qualquer governo capitalista. Né, a diferença de algum desses governos, desses partidos socialistas, é que eles procuram uma política nacionalista, né? E procuram justamente, eles fazem uma certa oposição aos Estados Unidos como hegemonia política e econômica. A diferença está aí. O único desses que realmente a gente pode dizer que foi uma proposta socialista é Cuba, né? Mas isso foi uma revolução, né? Que eles tomaram o poder através das armas, não foi através do voto. Beleza? Mas se você quiser pesquisar mais sobre isso aí, é muito bom pesquisar e depois trazer aqui para a gente discutir com a turma, e, né, na medida do possível, né? Que tempo que a gente tiver. Alguém tem alguma pergunta a mais? Ficou satisfeito, Ian, ou queria fazer mais alguma colocação? Não, professor, isso esclareceu bastante. Obrigado. Nada, tranquilo, que é isso. Estou aqui para isso. Agora, esse aqui eu botei lá no grupo para vocês, né? E eu achei muito interessante mostrar para vocês, né? Que isso aqui é um dado frio, né? É um mapa temático que mede a taxa de ancestralidade europeia de cada região da América do Sul. Então, vocês podem observar aqui que no Brasil, por exemplo, o Sul, como a gente já sabe, é mais europeu do que o Sudeste. Opa, desculpa. E do que o Nordeste e o Norte.
E tem regiões da América do Sul que tem uma taxa de, né, descendência europeia muito pequena, como os Andes aqui, ó, Bolívia, Peru, Equador. Então, eu queria deixar para vocês esse mapa aí, só para vocês apreciarem, tá lá no grupo, coloquei no grupo, e vocês terem uma ideia assim do, né, que eu gosto de mostrar mapa para vocês, que muitas vezes a gente, né, principalmente esses mapas temáticos que são baseados em pesquisas, né, que procuram medir a porcentagem de determinada grupo étnico, de determinada classe social, né, renda, etc. e tal, é muito importante para a gente conhecer o nosso continente. Nós, como brasileiros, só para concluir aqui, como brasileiros, nós não podemos ignorar os nossos vizinhos e olhar apenas para o nosso umbigo, né? O Brasil, por exemplo, é o único país que fala português na América do Sul que fala espanhol. Por exemplo, as aulas da professora Isabel, eu acho muito importante para vocês. O espanhol, o inglês também é muito importante, mas o espanhol ele é importante porque a gente está cercado de países que falam a língua espanhola e a gente desconhece o idioma dos nossos próprios vizinhos. Desconhecemos também a natureza histórica, política dos nossos próprios vizinhos. Então, assim, eu acho que até para quem gosta de futebol, né, seria bom, né, se inteirar de repente com como é que é o futebol na Argentina, como é que é o futebol na Bolívia, conhecer mais os nossos vizinhos, porque a nossa realidade está muito ligada à realidade deles. O que acontece muitas vezes com um Peru, com o Chile, com a Argentina, pode ser um sinal do que vai acontecer com o Brasil também. Então a gente às vezes tem que estar ligado. Não tem aquela história, vai virar uma Venezuela, vai virar uma Bolívia, vai virar uma Cuba, vai virar isso, vai virar aquilo. Não é isso, né? Não é isso. É a ideia de que aqueles povos têm muito em comum com a gente. Entendeu? Nós somos frutos do mesmo tipo de desenvolvimento que eles. Nós fomos colônias europeias igual a eles, numa mesma região. Muitos deles tiveram também um trabalho escravo. E muitos deles são, né, descendentes de europeus, além de africanos e nativos, como nós, né? Como nós. Então, isso aí que eu gostaria de deixar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Fique à vontade, qualquer pergunta sobre as questões aqui. Em relação à prova, eu não, teve uma aluna que me falou que tinha muito. A prova não, desculpa, o teste. Tinha poucas questões e ficou assim, uma questão tinha um peso muito grande, por exemplo, um erro ou dois erros. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui, vocês gostariam de uma prova com menos, com pouca questão, como foi, por exemplo, um teste, ou com mais questões? Por exemplo, se eu botar 5 questões, claro que cada questão vai valer 2 pontos. Se eu botar mais questões, as questões vão valer menos pontos. O que vocês acham aí? Eu acho melhor com 5, professor. Com 5? Quem mais aí? Quem gostaria de optar? Pode falar. Eu também prefiro com 5, professor. Quem mais? Foi você, Isabela, que falou comigo? Não, não foi. Foi Yasmin. Acho que foi Yasmin, ela não está aqui. Maria Luísa, Isabela, Keren. Ninguém quer optar, não? Tá, beleza, então. Mas se alguém quiser optar depois no privado, quiser passar uma mensagem, professor, eu prefiro com mais, prefiro com menos, pode me passar uma mensagem aí, né? Mas, assim, eu acho que eu vou dar essa liberdade para vocês escolherem como vocês... Quantas questões vocês querem para a prova final? É um presente que eu dou para vocês. Valeu? Aí vocês escolhem aí. Falou, pessoal. Se não tem mais pergunta, tchau, tchau, então. Qualquer coisa, pode me chamar no privado. Valeu, professor. Valeu.